A partir de agora está no ar o programa Momento de Fé com o pastor Marcos, com pregação da palavra, louvor, muita fé e muita adoração. Abra seu coração, aumente o volume do seu rádio e seja abençoado pela poderosa palavra de Deus. Olá, Fazenda Nova, muitíssimo boa tarde a todos, que a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe nesse comecinho de tarde, quarta-feira. É muito bom, pessoal, é muito gratificante chegar na sua casa, chegar no seu trabalho, chegar até você para levar uma mensagem de fé ao seu coração. Eu não lhe conheço, não sei onde você mora, eu não sei onde você está nesse exato momento. Se você é daqui mesmo, Fazenda Nova, ou então de Fazenda Velha, de Itaúna, você desse sítio aqui próximo, você de Dois Riachos, Serra da Iria, de Poços, você ali também do Coati, Barra do Faria, Mandaçaia, Catolé, você também aqui ó, de Lagoa do Urmandanto, você desse sítio aqui próximo, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua quarta-feira, esse começo de tarde que está iniciando, que seja uma tarde produtiva, sossegada, abençoada, que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre. Se você olhar aí para o seu relógio, você vai ver que os dois ponteirinhos dele estão virados para cima. Ou seja, pessoal, é uma hora sagrada esse horário, sabia? É a hora do almoço, é a hora que as famílias se reúnem para encher a barriga, para recuperar as forças, para poder enfrentar as lutas, pessoal, da parte da tarde, que já está iniciando. Mas é a hora também, querido, da gente fortalecer a nossa alma, fortalecer o nosso espírito através da palavra de Deus. Então não sai daí não, fica aí mesmo, independente da sua religião. Ah, mas eu não gosto de crente, de pastor, não importa, não interessa, eu não estou aqui, querido, para você gostar de mim, não. Eu estou aqui para levar uma palavra de fé que vai mudar a sua vida se você escutar e guardar ela no seu coração, tá bom? O Senhor tem algo muito importante para falar com você nesse começo de tarde, que vai mudar a sua vida, abençoar a sua caminhada e guardar você de todo mal. Então não saia daí não. Lembrando também, pessoal, que esse programa é rápido, esse programa é objetivo. Muitas vezes os programas evangélicos é o quê? 1 hora, 2 horas de programa, né? Esse programa aqui não, é 20, 25 minutinhos apenas. É muito rápido, muito objetivo. No instante, eu já vou estar terminando aqui a programação, mas o que você vai ouvir aqui, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Pega aí a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, pegue ela também, para ler junto comigo a palavra de Deus. Pega aí uma garrafinha d'água na geladeira, bota aí pertinho do seu rádio, já já nós vamos orar. Você vai tomar da água consagrada, talvez você tenha um familiar que é uma cachaça doida, meu Deus, é um cigarro louco. Então essa água consagrada, pessoal, vai fazer um milagre na vida desse seu familiar, e isso é pela fé. A gente ter fé, querido, não custa nada, é de graça, é gratuito, e a fé é uma coisa tão poderosa, né? Jesus disse que tudo é possível àquele que crê. Por exemplo, você que tem muitas doenças, toma muito remédio, muitas coisas, você vai tomar da água consagrada e Deus vai fazer um milagre na sua vida também, tá bom? Aumente mais aí também o seu rádio para que você escute com atenção a palavra de Deus e se prepare, fique atento, fique ligado, fique esperto, pois agora é o momento da palavra. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Amém, pessoal, amém, glória a Deus. Vamos lá, nós estamos de volta. Eu estou com minha Bíblia aberta aqui, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, lá no versículo 10, onde a palavra de Deus diz assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, olha o que diz. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus. Minha gente, olha o que o apóstolo Paulo ele está falando aqui para a igreja de Coríntio. Essas palavras aqui é muito forte e é muito profunda para a gente entender. Porque vê, a vida do ser humano ela é feita de momentos. Existe momento de rir, momento de chorar. A Bíblia diz que tem tempo para tudo, né? Nos momentos difíceis, quando a gente enfrenta na vida, mesmo contra a nossa vontade, mas às vezes vem doença,
Às vezes vem as injúrias, aquelas pessoas mandadas pelo demônio, querido, para tentar atrapalhar a vida da gente, para tentar nos atrasar. Às vezes os momentos de desespero, os momentos de abandono, aquela dívida que às vezes a pessoa se vê aperreada, apertada, sem saber como honrá-la. Aquele novo projeto de vida que o ser humano empreende por causa dele. A gente precisa, minha gente, abrir mão de muita coisa, às vezes ir morar em outro lugar, recomeçar do zero, se reinventar e tantas coisas mais. Ou seja, aqueles momentos na vida onde a gente diz, meu Deus, as coisas não estão boas. Você sabia, pessoal, que muitas vezes é nesse momento que a gente encontra o Senhor, querido, na jornada da vida? E esses momentos não são ruins, pelo contrário, são momentos que mudam o destino e o futuro do ser humano. Por exemplo, eu não lhe conheço, eu não sei quem você é, eu não sei a sua religião, eu não sei aonde você mora, mas eu tenho certeza que você já passou por um momento muito difícil na sua vida. Talvez foi uma depressão, a perda de um familiar seu que você tanto amava, você ficou praticamente louco por causa daquela perda. Foi difícil você se levantar e até hoje, quando você se lembra, você ainda chora, se esmurece. Talvez a perda de um relacionamento que deixou você sem chão, sem rumo, sem destino. Mas você lembra que naquele momento você também se aproximou mais do Criador? Você lembra que naquele momento você também renovou a sua fé no Senhor Jesus Cristo? E a fé no Senhor que você teve naquele momento foi o que tirou você, querido, daquele buraco. Tirou você daquele poço. Você lembra disso? Você lembra que naquele momento onde a gente não pode contar com família, não podemos contar com amigo, não podemos contar com vizinho, com colega, não podemos contar, minha gente, com a nossa própria força, com o nosso próprio conhecimento. É nesse momento que a gente encontra o Criador. No momento de desespero, por exemplo, você sabia, pessoal, que as orações mais sinceras são feitas em uma cama de hospital? As orações mais sinceras que uma pessoa pode fazer, minha gente, é quando a pessoa está doente, querido, à beira da morte. Quando a pessoa está em cima de um hospital, de uma cama de hospital, né? Há muito tempo internada, às vezes enfrentando uma doença. Você quer ver fé? Vá no Hospital do Câncer lá em Caruaru para você ver. As pessoas lutando contra o câncer e mesmo assim pessoas felizes, pessoas que acreditam em Deus, pessoas que clamam ao Senhor com fé, com lágrima, porque de fato a dificuldade ela aproxima o ser humano de Deus. E muitas vezes eu peço até desculpa para mim falar isso, se for lhe machucar, lhe entristecer em algumas coisas, mas você sabia que muitas vezes, pessoal, um problema difícil faz bem. É melhor você enfrentar um problema aqui hoje, nesse exato momento, nessa tarde de quarta-feira, irmão, e saber lidar com todos os outros que virá pela frente, do que lá na frente vir um problema muito maior, você não saber lidar e você terminar a sua vida. Você se acabar, aquele problema te matar. Porque é assim que acontece. Quando vem um problema, minha gente, e a gente tem maturidade, não, peraí, eu sei que as coisas estão difíceis, por mim mesmo eu não posso vencer, eu não consigo vencer isso aqui, mas eu vou me apegar com Deus, eu vou voltar para os caminhos de Jesus, eu vou me entregar a Deus, eu vou me converter, Deus vai me ajudar, eu vou vencer isso aqui. E de fato isso acontece. Não, peraí, eu vou orar mais, vou fazer um propósito de jejum, vou orar na madrugada, eu vou me consagrar ao Senhor. Eu sei que essa causa é difícil, para mim é impossível de vencer, mas Jesus vai me ajudar, eu vou vencer. Glória a Deus por isso, irmão. É nesses momentos que a nossa fé se renova. Então o apóstolo Paulo vai dizer, olha, eu dou glória a Deus pelas minhas tribulações, as perseguições, as injúrias, as contendas, as necessidades, nudez. O que é que significa nudez? É a pessoa estar nua, irmão, querer vestir uma roupa no ter, querer uma bermuda no ter, querer um chinelo para calçar também no ter. O apóstolo Paulo, ele passou por tudo isso. E ele vai dizer, olha, tudo que eu tenho passado, essas perseguições, é por amor a Cristo. É por amor ao Senhor Jesus. Olha que coisa interessante. Quando o Senhor Jesus, minha gente, chamou Paulo, ele era um perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos.
Aí é interessante que o Senhor Jesus vai dizer: Paulo, eu vou te mostrar, Paulo, como é sofrer por amor a mim, pela causa do evangelho, pela causa da palavra de Deus. E realmente, ele foi um homem, minha gente, que sofreu muito, 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 muito. Mas como ele mesmo falou lá em 2 Timóteo, né? Ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Ele não esmureceu, não desanimou, não baixou a cabeça. E quando ele vai falar aqui dos problemas dele, ele vai dizer: olha, quando eu penso que sou fraco, aí é que eu sou forte. Em outras palavras, né? Quando eu digo assim: meu Deus, eu estou tão abatido, aí é que eu estou forte, porque eu me lembro de Deus. Eu me lembro do Senhor Jesus Cristo, eu me lembro daquele que me chamou, e eu vejo que Ele está comigo, eu vejo que Ele é na minha vida, eu vejo que Ele me sustenta, eu vejo que é Ele que me mantém de pé, é Ele que me ajuda, é Ele que me socorre. Fala a verdade, meu irmão, minha irmã, na sua vida também é do mesmo jeito, é ou não é verdade? Talvez você é uma pessoa do bem, um cara bacana, uma mulher legal, mas às vezes quando as coisas vai bem, quando você tá de boa, quando tá tudo de vento a popa, como diz o ditado, né? Você não lembra que Deus existe. Talvez você lembra de agradecer aqui e acolá, mas apenas isso não adianta. Mas quando você está enfrentando uma luta e você começa a orar mais, começa a se agarrar mais com Deus, por exemplo, será que tem como, minha gente, um ser humano, irmão, enfrentar um câncer e terminar ele dizendo que é ateu? Será que tem como? Será que tem como o ser humano enfrentar, querido, uma doença grave que aos olhos da medicina não tem cura, não tem nem tratamento, e a pessoa continuar sendo ateu por causa daquele problema? A gente sabe que não. É praticamente impossível, porque quando o ser humano olha para um lado, olha para o outro, minha gente, e não vê saída, não vê solução em nada, a solução é Deus. A solução é o Senhor Jesus Cristo, e glória a Deus por isso. Deus seja louvado, né, irmão? Melhor tarde do que nunca, não é verdade? Feliz é aquele que se apega com Deus. Talvez tem pessoas agora do outro lado desse rádio que tem passado pelo vale da sombra da morte. Talvez você está me ouvindo aí agora, ó, deitadinho na sua cama, doente, enfermo. Uma hora dessa, que há um tempo atrás você estava de pé, se alimentando, correndo para um lado e para o outro e tal. Agora você está vendo, você aí deitadinho agora, talvez lutando contra uma enfermidade, você que fez uma cirurgia, está aguardando aí a recuperação, né, querido? Se você estivesse bem, você não ia estar aí agora ouvindo a palavra de Deus. Eu acredito que não, e você também sabe que não. Você ia estar correndo para um lado, para o outro, fazendo uma coisa, fazendo outra, né? Mas olha você aí agora ouvindo esse programa de rádio. Olha você aí agora ouvindo a palavra de Deus. Olha a senhora e o Senhor aí agora, ó, prestando atenção no que o pastor está falando. Quem diria há um tempo atrás que você ia fazer isso, né? Então você pode achar que isso aí veio por mal, mas não veio por mal, isso veio por bem. Talvez você está aí agora no seu quarto trancado, sem querer sair na rua, sem querer fazer nada. Talvez você tenha pensado tanta besteira, tanta coisa que não tem futuro. Talvez a senhora e o Senhor tenham sido um ser humano que tem perdido o prazer em viver, a vontade de viver, a vontade de correr atrás dos seus sonhos. Talvez nem sonho você tem mais, mas você está aí agora ouvindo a palavra de Deus. Eu posso falar um negócio a você, em nome do Senhor Jesus Cristo? Você vai sair dessa, fique em paz, você vai sair dessa. Essa tristeza que tomou conta do seu coração, isso não vai lhe matar não, tá? Você vai sair disso, Deus é maior do que isso tudo. Essas enfermidades, esses espíritos das trevas que quer lhe matar, quer acabar com sua vida, você vai vencer isso. Lembre do Senhor Jesus Cristo, se agarre com Ele, porque quando você vencer esse deserto, vencer esse vale de sombra da morte, essa luta que você está passando agora, você vai ser um ser humano muito mais forte do que quando você entrou por Ele. E não apenas você vai vencer outros problemas que vêm pela frente, mas você vai ajudar quem estiver fraco, querido. Você vai ajudar, pessoal, quem estiver na mesma situação que você. Você vai se tornar uma pessoa que cura os outros, uma pessoa que transforma os outros. Às vezes, o nosso momento que nós estamos fortes é o momento, pessoal, que nós estamos fracos diante de Deus. Pode observar. Mas quando nós estamos fracos, é porque diante de Deus nós estamos fortes. As coisas com Deus funcionam o contrário. Quando as coisas vai bem, o dinheiro está no bolso, família todo mundo bem, o casamento está bem, comida na mesa, tanta coisa boa acontecer e tal,
O ser humano lembra de Deus de boca, apenas isso, né, irmão? Não tem tempo de parar para ler uma Bíblia, não tem tempo de fazer uma oração, e você sabe que é verdade, você sabe do que eu estou falando, você sabe que é de jeito mesmo, não é verdade, né? Mas vê quando as coisas estão difíceis, vê quando o ser humano, minha gente, está na pior, vê quando as coisas estão desmoronando, está indo por água abaixo. A pessoa sabe que só tem Jesus, não pode contar com ninguém, com família, com amigo, com colega. Aqueles amigos de bar, aqueles amigos de cachaça, oh meu Deus do céu, não aparece um. Lá em Jataúba, um tempo desse, eu fui fazer uma oração lá num sítio. Eu acredito que eu até comentei com vocês aqui um tempo desse, né? E aí eu fui orar nesse sítio, pessoal, lá no Riacho do Meio, e eu fui na casa de um rapaz que ele tinha sofrido um acidente de moto. E aí ele estava lá em casa, irmão, sozinho, meu Deus, a casa simples, suja, com as pernas quebradas, cheia de ferro, toda arranhada. E aí eu preguei a palavra de Deus para ele, ele chorou, meu Deus, quando eu preguei. E ele falou assim, pastor, realmente, viu, pastor? A gente só tem Jesus por nós, porque eu tenho pensado tanta coisa boa, pastor, aqui dentro dessa casa sozinho, viu? Eu tenho pensado tanta coisa maravilhosa, eu tenho pensado em Jesus o tempo todo, porque aqui, pastor, meus amigos não vêm aqui, pastor, ver se eu estou prezando de nada. A Armina também não vem, que é a menina, né? Ninguém vem aqui em casa, pastor, nem minha família vem. E é eu aqui sozinho, pastor, para tomar um banho, um sofrimento maior do mundo, pastor, com essa perna cheia de ferro, tem que pagar os outros, é aquela agonia maior do mundo, né? Mas eu sei que Deus é na minha vida, pastor. Essa vida, pastor, que eu vivia antes de andar de moto, empinar moto, correr com a reca de gente para cima e para baixo, nunca mais eu vou para essa vida mais. Jesus me ensinou a viver. Eu escapei dessa, pastor, para nunca mais. Eu fiquei tão feliz, minha gente, vendo aquele rapaz falar, um rapaz novo, 16, 17 anos, um menino novo. Mas eu fiquei tão contente, tão alegre ouvindo ele falar isso, ou seja, aquele sofrimento que veio para ele, ensinou ele a viver, não é verdade? Então assim, tem mal que a gente não entende, mas eles vêm para o bem. Tem coisa ruim, pessoal, que vem para nos aproximar de Jesus. Tem muitas pessoas hoje que são um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas conheceu a Jesus aonde? Dentro de um presídio, às vezes em uma cama de hospital, que nem eu falei nesse tanto, às vezes na UTI, às vezes quando aquela pessoa perdeu um familiar. Hoje é um grande servo de Deus, mas conheceu a Deus como? No sofrimento, minha gente. Através da dor, através da luta. Eu não estou dizendo que você vai passar por isso, não. Mas quando você estiver naquele momento difícil, ao invés de você ficar se praguejando, se reclamando, jogando praga, chamando o nome, não. Se agarre com Jesus. Se agarre com Jesus, lembre de Deus, lembre do Senhor, se apegue a Ele. Ele é fiel, Ele é poderoso. Muitas vezes, pessoal, não é nada para matar a gente, não. É só um tratamento. E aquele tratamento a gente vence, porque Deus é maior do que tudo. O Senhor Jesus Cristo é maior do que a nossa dor, é maior, pessoal, do que o nosso sofrimento, do que a nossa luta, do que a nossa prova. Qualquer luta que vier e fizer você se agarrar mais com Jesus, orar mais, jejuar, ler a Bíblia, voltar para os caminhos de Deus, ir para os cultos, tomar santa ceia, se batizar nas águas, qualquer luta que vier e fizer você se aproximar mais do Senhor, ela não veio para o seu mal, não. Pode ter certeza que ela veio para o seu bem. Pode ter certeza que depois dessa luta, você será um homem mais forte, será uma mulher mais forte. Então, ao invés de você ficar se praguejando, reclamando, até mesmo com Deus, dizendo que Deus é isso, Deus é aquilo e não sei o que e tal. Não. Aproveite esse momento. Renove sua fé, renove a sua vida com o Senhor, porque, minha gente, no final de tudo, é só isso que importa. É só isso que interessa no final de tudo. No final de tudo não é as alegrias da vida, não é os prazeres, não é as felicidades. Tem muita coisa nesse mundo que a gente acha, pessoal, que é bom, mas na verdade é ruim, viu? É coisa perversa, coisa maligna, mas aquelas coisas que a gente passa, que a gente acha que é ruim e que nos aproxima de Deus, na verdade é coisas boas, é coisas maravilhosas, que a gente deve lembrar que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso e quem se apega com Ele vence tudo. Eu espero muito que você tenha maturidade para entender isso, eu espero que você tenha sabedoria para entender isso, e se você está passando por uma luta nesse exato momento, quem sabe, se não é através dessa luta que você vai saber quem é Jesus. Quem sabe, se não é através dessa prova, que você vai saber quem é o Senhor Jesus Cristo, vai se apegar a Ele, vai servir a Ele, vai caminhar com Ele, e no final de tudo você vai ver que aquilo ali não foi para o seu mal não, pelo contrário, foi para o seu próprio bem.
Deus, minha gente, Ele faz as coisas de um jeito que agora a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender. Então escute o que o apóstolo Paulo disse: olha, apesar das minhas fraquezas, apesar da minha luta, dos problemas que eu passo, das provas, das dificuldades, das injúrias, o ódio, tudo que eu enfrento por amor a Cristo, glória a Deus, eu glorifico o Senhor por isso. Por quê? Porque quando eu penso que sou fraco, aí é que eu sou forte. Glória a Deus, minha gente, por essa palavra, não é verdade, né? Quando a gente pensa que nós somos fracos, quando nós pensamos que nós fomos derrotados, não, aí é que nós estamos sendo vitoriosos. A maior vitória que existe na vida, irmão, é a vitória diante de Deus. Quando você vence diante do Senhor, quando Jesus coloca uma prova ali e você vence, é a maior de todas. Então levante sua cabeça, seja um guerreiro de Jesus, seja uma guerreira de Jesus, você vai vencer tudo isso, tá bom? Vamos orar, você pode orar junto comigo aí? Você já colocou a garrafinha d'água sobre o seu rádio já? Ore junto comigo aí então. É momento de falar com Deus. Ó meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, a palavra do Senhor foi lida, foi pregada, foi explicada para a honra e para a glória do Teu santo nome, meu Jesus. O Senhor falou ao coração, meu Pai, de cada um de nós, meu Senhor. A gente precisa parar, meu Deus, e refletir sobre isso todo dia, toda hora, todo instante, todo momento, porque, meu Pai, a gente passa por tanta luta, Senhor, na nossa caminhada da vida, mas é na hora da luta, Senhor, muitas vezes que nós renovamos, meu Pai, a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É na hora da angústia, Senhor, na hora da perda, Pai, na hora da tristeza, na hora da perseguição, na hora do sofrimento, Senhor, quando a gente olha para um lado, para o outro, e a gente, meu Pai, não pode contar com ninguém, Senhor. É nesses momentos que a gente olha para o céu, porque o nosso socorro vem de Cristo, o nosso socorro vem do nosso Deus, o nosso socorro vem daquele que criou os céus e a terra, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Meu Pai, nos faça olhar para o Senhor, meu Deus, em todo momento da vida, Senhor. Nos momentos fáceis, nos momentos bons, nos momentos de alegria, Senhor. É tão difícil o ser humano lembrar de Deus, porque a gente vive em um mundo hoje em dia que, quando as coisas vai bem, meu Pai, as pessoas só lembram de curtir, Senhor. Só lembra, meu Pai, de festejar, Senhor. Só lembra, meu Pai, de beber cachaça, como se Deus não existisse. Só lembra da farra, da gandaia. As pessoas vão comemorar, Senhor, as suas conquistas, bem longe de Deus, fazendo o que desagrada o Senhor, mas já na hora da dificuldade, é onde as pessoas de fato se apegam com Deus e lembra que existe um Deus no céu. Então, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Apesar do momento, da fase, da situação, meu Pai, que nós estivermos vivendo, o Senhor é soberano. O Senhor, meu Pai, não perdeu o controle da situação não, meu Deus. E nós acreditamos no Senhor, nós acreditamos em Tua palavra e nós temos a certeza que vai ficar tudo bem. Pai, abençoa cada um, Senhor, que ouviu, meu Pai, essa programação, ó Deus. Que essa tarde de quarta-feira que está iniciando, que seja uma tarde tranquila, sossegada e abençoada. Consagra, Senhor, a garrafinha d'água, o copo com água que algumas dessas pessoas colocaram sobre o seu rádio. Quem beber dessa água que receba o milagre, receba a cura, receba a vida. Que sejam todos tocados, abençoados e transformados, assim eu oro. E desde já agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. E você diga amém. Diga glória a Deus. Beba dessa água aí todos vocês, isso. Deixa um pouquinho por família seu, tá certo? Tome posse dessas palavras, guarde elas no seu coração. Se de fato a senhora e o Senhor acredita que é tudo verdade mesmo, Deus é poderoso. Se você está passando nesse exato momento por uma luta, por uma prova, e essa prova tem aproximado você do Senhor, tem feito você orar mais, ler mais a Bíblia, talvez hoje você é um ser humano muito melhor do que você era, querido, há um tempo atrás. Tenha certeza, vai ficar tudo bem. E quando você terminar, querido, essa batalha, você vai ser um homem mais forte, uma mulher mais forte, não apenas humanamente falando, mas principalmente diante de Deus, até porque é isso que importa na nossa caminhada da vida. Tem muitas pessoas, querido, que aparentemente estão bem, mas a estrutura daquela pessoa, irmão, para lidar com os problemas são pouco. Mas quando você já enfrenta muitas lutas e se apega com Deus e vence todas elas, você se torna uma pessoa com estrutura para lidar com as dificuldades que virá pela frente. Então, se agarre com o Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel, Ele é bom, Ele é poderoso e vai ficar tudo bem, tá bom? Eu vou ficando por aqui, desejo a todos uma tarde de quarta-feira maravilhosa.
Amanhã é quinta-feira, pessoal. Amanhã, se Deus quiser, eu tô aqui de novo, nesse mesmo horário, pregando sobre família. Uma palavra muito maravilhosa que vai abençoar você, sua casa, seu lar. Divulgue. Se você gosta desse programa, divulgue. Quando você for na padaria comprar um pão, divulgue. No mercado, na fila da lotérica, do banco. Enfim, quando você vê um familiar seu, um colega, um amigo, divulgue para que esse programa venha chegar cada dia mais longe. E assim você vai estar me ajudando a pregar a palavra do Senhor, tá certo? Eu fico por aqui, um abraço, um beijão a todos e até amanhã nesse mesmo horário, se Deus quiser. Programa Momento de Fé. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total. Você ouviu o programa Momento de Fé com o pastor Marcos. Contamos com sua audiência no próximo programa. Eu tenho um pai. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar.